Acabou de entrar nesse vídeo aqui agora uma mulher que chorou muito uns dias atrás e Deus disse aqui para mim: Samuel, tem uma mulher que chegou aqui agora que pediu muito uma resposta de Deus. Chorou, lamentou e falou com Deus. 3 palavras que fizeram com que esse vídeo chegasse na telinha do teu celular. Escute com muita atenção, porque você chorou, filha. Já tem uns dias que você tem pedido a Deus para Deus falar contigo. Já tem uns dias que você tem pedido a Deus para Deus enviar uma resposta. E tu disse assim, tu disse 3 coisas para Deus. Tu disse: Deus, eu preciso de uma resposta urgente, porque se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir. Você disse assim para Deus: Deus, eu já fiz de tudo para resolver esses problemas. Eu já tentei de tudo e até agora não consegui. Você também disse assim para Deus: Deus, eu estou a ponto de desabar. Eu não tenho mais estabilidade, eu não tenho mais segurança, eu não tenho mais condição de continuar. Deus viu a tua lágrima, Deus viu o teu choro. E Deus manda dizer assim: guerreira de Deus, comece a se preparar, porque essa situação, Deus falou para mim, ela é passageira. Nem sempre Deus vai se apresentar do jeito que a gente quer que Ele se apresente. Nem sempre Deus vai entrar no meio do processo da forma como a gente quer que Deus se apresente. Na maioria das vezes, Deus, Ele vai atuar na nossa vida de forma que vai ser surpresa. Na maioria das vezes, Deus, Ele vai esperar o tempo certo para Ele poder tratar. O salmista disse no Salmo de número 30, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O que eu aprendo com isso é que o salmista, ele estava dizendo: ei, tem hora que é necessário você chorar, tem hora que é necessário você se esconder um pouquinho, tem hora que é necessário você abrir o seu coração e derramar o teu coração diante de Deus, porque o próprio salmista disse no Salmo de número 51, Deus não está procurando sacrifício e oferta. O salmista disse: Deus não quis sacrifícios e ofertas, Deus não aceitou, mas um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Não desprezarás, ó Deus, um coração aquebrantado e contrito. E o Senhor está falando que tem uma mulher que chegou aqui, e eu tenho certeza que essa mulher é você, que está com o coração aquebrantado, com o coração contrito. Você até pensou que estava na beira do precipício, a ponto de cair, a ponto de sucumbir. A sensação que você sente é como se você estivesse em um lugar escuro. É como se você estivesse preso em um lugar obscuro, onde você não tem condição de enxergar uma saída, sentindo aquele sufoco, aquela pressão psicológica, não é verdade? Eu estou falando com você, mulher. Deus está falando contigo. Se isso aqui for mentira, se você não crer nisso, não tem problema, você pode até ignorar. Agora, se Deus estiver falando contigo, em algum lugar aqui você vai procurar uma aba para você digitar e comentar assim: pastor, tudo que o Senhor está falando é comigo, essa mulher sou eu. Essa palavra é para mim. Escuta, guerreira, porque o Senhor hoje marcou um encontro. Ele disse assim: Samuel, eu estou me levantando. Eu estou me levantando porque eu tenho uma palavra certeira para a tua vida. Deus me disse. Deus me disse que Ele tem uma palavra certeira. Muitas das vezes Deus, Ele vai sim permitir o choro. Muitas das vezes Deus, Ele vai sim permitir as lágrimas rolarem dos teus olhos. Muitas das vezes Deus, Ele vai permitir sim você derramar lágrimas, você chorar, você lamentar, você muitas das vezes entrar em processos em que você vai até pensar que vai sucumbir, mas na maioria das vezes o Senhor vai estar do teu lado para se apresentar e te levantar e te pegar nessa situação para fazer você viver o projeto que o Senhor projetou, decretou e arquitetou para a tua vida. Portanto, hoje, escuta com bastante atenção, erga a tua cabeça e comece a entender que Deus, Ele não
não faz nada do jeito que eu quero, Deus não faz nada do jeito que eu penso, Deus ele faz do jeito dele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Quando o salmista disse, o choro às vezes é necessário, mas é importante entender que da forma como é necessário a situação adversa, é inevitável que aconteça, que chegue na nossa vida, é inevitável que não chegue na nossa vida aquilo que o Senhor projetou. É inevitável a alegria, é inevitável o momento de sorrir e de cantar. Salomão, ele disse no livro de Cantares de Salomão, ele disse assim, ei, enxuga as lágrimas. O inverno já passou. O verão chegou. A primavera chegou e o tempo de cantar chegou. O inverno já se foi. Chegou uma fase nova. Escute, porque tem tempo que a gente tem que passar pelo inverno. Tem momento que a gente tem que passar pela turbulência, tem momento que a gente vai passar por momento de escassez, pelo frio. Vai ter momento que a gente vai passar por situações em que a gente só vai querer estar escondido. Mas é necessário você viver cada processo, cada projeto para chegar nos propósitos que Deus estabeleceu. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, ei, eu faço uma coisa. Não é que eu alcancei a perfeição, não. Não é que eu tenha alcançado um status, uma posição muito mais elevada do que a de vocês. Mas eu tenho uma coisa que eu faço que muitos não fazem. Tu faz o que, apóstolo Paulo? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço, eu prossigo. Aí ele diz, prossigo para o alvo, avanço para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo, ei, às vezes é necessário você entender que o que passou ficou para trás, que o sofrimento ele vai ficar lá, ele vai ser uma sombra daquilo que aconteceu, que as dificuldades serão sombras daquilo que passou na tua vida, mas que lá na frente, se você permanecer prosseguindo, você vai chegar na onde o Senhor te prelagazorimnagasai. Você vai chegar na onde papai projetou e preparou para a tua vida. Eu estou falando com guerreira, eu estou falando com uma mulher que chegou aqui, que Deus escolheu para viver prioridade. Você crê nisso, mulher? Eu vou perguntar mais uma vez para você. Você crê que Deus te chamou para viver a prioridade do céu? Você crê que Deus chamou você para viver conquistas, vitórias? Você crê que Deus chamou você para viver a dupla honra dele para a sua vida? Você crê nisso? Então, se você crê, mulher de Deus, se você crê, guerreira do Senhor, já confirme, digita aí, pastor, eu creio que eu vou viver o reboliço sobrenatural, o extraordinário e a bênção do Senhor. Porque quando Deus quer fazer, mulher de Deus, quando Deus quer fazer, serva e servo do Senhor, não tem para onde correr, não tem quem fuja, não tem quem se esconda, não tem quem anule, não tem quem atrapalhe o decreto, o projeto, a promessa e a bênção de Deus de se cumprir, de se concretizar na vida do servo dele, na vida da serva dele. Então hoje, ó, levanta a tua cabeça, se erga desse chão, porque tem muita coisa, viu, filha, para você viver. Se erga desse chão, porque tem muita coisa para você alcançar. Deus falou para mim. Se erga desse chão, porque tem muita bênção para chegar na tua porta. Tem muita bênção para bater na tua porta. O Senhor me disse aqui que é para você se preparar, porque já tem prazo de validade essa situação na tua vida. Já tem prazo de validade. Às vezes você diz assim, Deus está demorando para agir, para operar. Só que Deus não está demorando, Deus está preparando. Na minha linha de raciocínio, no meu ponto de vista, Deus está demorando, mas só que Deus não está demorando, Ele está preparando o cenário, o ambiente, a ocasião, o milagre, o projeto. Deus não está demorando, Deus está arquitetando.
Porque o Senhor não chega nem depois nem antes, Deus chega na hora certa. O Senhor, Ele chega na hora certa de fazer o que Ele projetou na vida daquele que Ele escolheu. Escuta com bastante atenção. Deus me trouxe aqui para orar por você, para abençoar a tua vida e para fortalecer você com esta palavra e com oração. Eu quero pedir a você nesse exato momento para participar das orações. Você vai fazer o seguinte: coloca o teu nome e o teu pedido de oração. Você vai procurar aqui em algum lugar uma aba para comentar, para digitar o seu pedido, o seu nome. Se tiver alguém que você queira apresentar, coloque também um projeto, um sonho, um desejo teu, coloque. Daqui a pouquinho a gente vai estar clamando a palavra do Senhor. Diz assim: crede nos profetas e prosperareis. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Salomão, ele até disse assim: aqueles que desprezam as bênçãos se apartará. Tem muita gente que não crê, que despreza a palavra de Deus, e eu não julgo por isso. O meu compromisso hoje é falar com os escolhidos de Deus. E eu tô cara a cara com uma delas. Eu tô cara a cara com uma das escolhidas de Deus. E o Senhor manda dizer assim hoje: prepara o coração, guerreira, porque hoje Deus vai te ungir. Prepara o coração, serva de Deus, porque hoje Deus vai te levantar. Prepara o coração, serva de Deus, porque hoje Deus, Ele vai te erguer desse chão, porque hoje Deus vai te levantar dessa situação, porque hoje Deus, Ele vai te estruturar nesse ambiente, porque hoje o Senhor, Ele vai te dar força, vai te dar capacidade, vai te dar estrutura, vai te dar direção, vai te dar condição, vai te dar fortalecimento. Deus está dizendo hoje: guerreira de Deus, se prepara para viver o fortalecimento do céu, se prepara para viver o projeto de Deus, se prepara para viver o levantar do céu, se prepara para viver a dupla honra daquele que está no trono, acima de tudo, acima de todos, e tem poder na mão para reger o céu e a terra. Deus está dizendo hoje: você não vai precisar se preocupar com nada, porque Ele já lançou a palavra. O importante não é o que você quer nem o que você pensa, é a palavra que Ele lançou sobre a tua vida. O importante não é o que estão dizendo, o que estão pensando, o importante é a palavra que Ele lançou. Entenda, não é o que está acontecendo que dita, que determina ou que condiciona você para algo, não. É a palavra que Ele lançou sobre a tua vida. E Deus está falando aqui: Samuel, essa mulher tem uma palavra muito grande que paira sobre a tua vida, uma palavra poderosa da parte de Deus. Deus manda dizer: disseram que você não chegaria, disseram que você não conseguiria, disseram que a sua casa não seria abençoada, disseram que o seu lar não seria a bênção, disseram que você não viveria o projeto, disseram que você não alcançaria a bênção de Deus. Mas Deus está dizendo: a tua casa vai ser alvo do projeto, da promessa, da bênção que Deus projetou. O Senhor está falando hoje: a tua casa tem uma palavra liberada do Senhor para acontecer. Porque não foi o homem, não. Se fosse eu que tivesse liberado uma palavra, não aconteceria, porque eu sou falho, eu não tenho poder, eu sou pecador ilimitado, estou aqui apenas na condição de profeta para falar o que Deus mandou. A minha palavra não tem poder, o que tem poder é a palavra de Deus. Se fosse o advogado, a palavra cairia por terra. Se fosse o pai e a mãe, a palavra cairia por terra. Se fosse o irmão, cairia por terra. Se fosse o esposo ou a esposa, cairia por terra. Se fosse o amigo, o juiz, o promotor, o padre, se fosse, aleluia, a amiga, se fosse o companheiro, se fosse qualquer um, a palavra cairia por terra, porque aquele que não tem poder para concretizar a sua própria palavra, a palavra não vinga. Mas quem liberou, quem ditou, quem decretou, quem proferiu a palavra foi Jesus, foi Deus. E o próprio Jesus disse isso. Mateus capítulo de número 24, vai passar céu e terra, mas a minha palavra não passará. Deus disse para Isaías:
Isaías 55, versículo de número 11: esta é a minha palavra que não voltará para mim vazia, antes vai fazer o que me agrada, antes vai prosperar naquilo para que eu a enviei. Deus liberou, enviou uma palavra que ele determinou algo para seu agrado, para seu bel prazer. E Deus está dizendo hoje: tem uma palavra que o Senhor determinou, que para poder voltar até o Senhor, ela tem que atuar, sabe aonde? Na tua vida, no teu coração, no teu cotidiano, na tua parentela, no teu parentesco, no teu social, na tua vida espiritual. A palavra, ela está de pé sobre a tua vida e não tem quem consiga anular a palavra que Deus decretou. Em Números, Deus falou por meio do profeta dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não faria, falaria a Deus e não cumpriria. Porque o Senhor, ele não está como é que eu posso dizer? Subjugado às vontades humanas. Deus não está vinculado a querer e vontade humana. Deus é aquele que faz e ele decreta e não tem quem peça, porque quando ele quer, ele desce, ele determina, ele faz acontecer, e ai de quem ficar no caminho de Deus. Quando Deus quer, ele faz acontecer, porque ele é Deus. Quando Deus quer, ele faz acontecer, porque ele é Deus. Porque ele é pai, porque ele é amigo, porque ele é protetor, porque ele é porto seguro, porque ele é aquele que sabe a hora e o momento certo de tratar e de agir na vida da escolhida, na vida do escolhido. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje: estás preparada para viver o que Deus projetou? Deixa eu te perguntar novamente mais uma vez: estás preparado para viver o que Deus preparou para a tua vida? Estás preparado para chegar na onde Deus projetou para você chegar? Estás preparada para alcançar o que Deus determinou para você alcançar? Porque tem promessa, viu? Porque tem projeto, viu? Porque tem dupla honra. Você não foi chamado para viver coisas pequenas, não. Você foi chamada para viver coisa grande. Você não foi chamada para viver coisas simples. Você foi chamada para viver coisas grandiosas. Jesus disse para Marta e para Maria: Lázaro adoece. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, porque isso é forte. Lázaro adoece. Lázaro está morto lá no canto, quase à beira da morte, melhor dizendo. Marta e Maria ficam desesperados. O irmão está na cama. Chama 2 mensageiros e diz: vá até Jesus agora com urgência e mande ele vir aqui. O desejo de Marta, o desejo de Maria era que Jesus estivesse lá. Chame ele, manda ele vir aqui com urgência. Não dá para esperar mais tempo. Eita Deus tremendo. Não dá para esperar. Diga a ele que é prioridade. Diga a ele que é já, que é agora, que não tem conversa. Manda ele vir logo. Aí o mensageiro vai e chega até Jesus. 2 dias de viagem. Lázaro está lá na cama, gemendo, está lá à beira da morte. O mensageiro chega até Jesus e diz assim: Jesus, Lázaro está lá, à beira da morte, enfermo, uma enfermidade que só misericórdia. E Lázaro disse, e Marta e Maria disse que é para o Senhor vir comigo, com urgência. E Jesus olha para o mensageiro e diz assim: vá que eu vou atrás de você. Mas diga para Marta e diga para Maria somente isso: que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Vá, pode dizer para Maria, diga a ela que eu vou atrás. Pode ir na frente que eu vou logo depois.
Mas diga para ela, não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus. Porque nem sempre Deus vai te dar a resposta esperada, mas sim a resposta necessária. Porque nem sempre Deus vai fazer no teu tempo, mas de acordo com o projeto que Ele decretou. Porque nem sempre Deus ele vai se submeter à vontade do homem, mas aquilo que Ele sabe e entende que é melhor para acontecer na vida do servo e da serva do Senhor. O mensageiro volta mais 2 dias, 4 dias depois que saiu de lá, ele volta com uma mensagem. Marta e Maria dizem, cadê Jesus? Aí ele disse que vem depois, mas ele falou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Marta e Maria recebem a mensagem, talvez elas pensam, poxa, Jesus disse que meu irmão não vai morrer, a glória de Deus vai tirar ele desse lugar, vai tirar ele da cama, mas só que alguns dias depois, Lázaro morre. Jesus está nas aldeias, está pregando o evangelho, está fazendo a obra, está curando, está libertando vidas, só que Jesus, ele fica sabendo, Lázaro morreu. 2 dias depois que Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, ele diz, vamos lá para Betânia. Aí ele percorre mais um tiro de 2 dias, percorre mais uma caminhada de 2 dias e chega lá. 4 dias depois que Lázaro morre, Jesus chega na aldeia com aquela cara de paisagem que ninguém entende, só Jesus tem. Uma cara daquele que está tranquilo, daquele que está despreocupado, daquele que sabe o que está fazendo, mesmo que muitos não entendam, mas ele sabe o que está fazendo. Talvez alguém viu Jesus de longe e disse, eita Jesus, tu viesse aqui para arrumar bronca, hein? Tu veio aqui para arrumar encrenca. Na hora que os teus amigos precisavam, tu não estava, agora tu veio. 4 dias tu estava fazendo o quê? Mas tu não era amigo. Era esse o burburinho, era esse o falatório. Cadê o amigo? Cadê o íntimo? Cadê aquele que estava todo dia com ele? Cadê aquele que comia da mesa, comia do pão, partilhava, contava assim? Cadê o amiguinho? Não veio não. Esperou dias, mas existia uma palavra. Escute, o importante não é o que estão dizendo, o importante não é o que você quer, o importante não é o tempo que você deseja que as coisas aconteçam, o importante não é a dificuldade que entrou na tua casa, o importante não é a pressão psicológica que tu está vivendo, o importante é a palavra que Ele liberou para a tua vida, porque Ele disse, a enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus. Ele estava dizendo, essa enfermidade não vai ser dominada pela morte, mas a glória de Deus prevalece sobre essa morte e também prevalece sobre a enfermidade. Lázaro muito bem estava na cova, mas a morte que havia colocado ele lá não tinha autoridade para manter ele ali, porque a glória de Deus que estava em Jesus já estava tomando conta do ambiente em Betânia. Jesus disse, me leva para o túmulo. Mas Maria disse, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, já não te disse eu, se credes verás a glória de Deus. Muitas das vezes a gente fica com tanta pressa e a gente às vezes acaba apressando, questionando, e Jesus está dizendo, você vai ver a glória que eu vou derramar sobre a tua vida. Aí Marta diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria bem. Aí Jesus disse, acalma o teu coração, porque o teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, Senhor, vai ressuscitar no último dia. Ele disse, não, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tarabadaias, Deus está dizendo hoje, as coisas não acontecem do jeito que você quer, elas acontecem do jeito que eu determino. As circunstâncias não acontecem do jeito que você quer, elas acontecem do jeito que eu determino. Você foi chamada para viver algo grande, Deus me disse aqui. Você foi chamado para viver algo tremendo, Deus falou comigo aqui agora. Muitos não entendem o porquê dessa tua fé em Jesus, o porquê que você, no meio de tanta dificuldade, ainda permanece crendo em Jesus, ainda permanece confiando.
E Jesus me disse aqui: se prepara. Se prepara, porque o Senhor é aquele que vai tirar você desse vento. Se prepara, porque o Senhor me mostra que você vai entrar em 2 lugares. Deus manda dizer, Ele vai te colocar em 2 situações, em 2 posições. Deus manda dizer assim: você vai chegar em 2 lugares que Deus vai te colocar, que na verdade são lugares de destaque, posições, que Deus ele vai posicionar você. Deus está falando contigo hoje: não se desespere. Não se preocupe com o que estão dizendo, com o que estão falando, não. Erga a tua cabeça. Levanta desse chão. Posiciona o teu coração diante da promessa. E entenda que tem muita coisa linda para você viver. E entenda que tem muita coisa grande para você alcançar na presença do Todo-Poderoso. Que tem muito projeto, que tem muita bênção, que tem muito milagre para você alcançar na presença do Todo-Poderoso Deus. Eu posso orar pela tua vida? Eu quero fazer uma oração por você daqui a pouquinho. Quem não colocou o nome, coloque. Se eu fosse você, eu já deixava salvo. Porque tu vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo o teu testemunho. Porque Deus me disse: amor, eu vou colocar essa pessoa em 2 lugares primeiro. Deus está dizendo hoje: eu vou te colocar em um lugar de destaque financeiro. Tu não clamou dizendo para Deus que às vezes faltava esperança, e Deus está dizendo hoje: eu vou colocar esperança no teu coração, vou tirar o medo, vou fortalecer a tua fé. E se prepare, porque Deus vai te fazer entrar por uma porta de destaque. Eu vejo você ocupando uma cadeira, eu vejo você assumindo uma posição. E essa posição vai fazer com que o teu nome seja muito respeitado. E Deus manda dizer assim: se prepare, porque o Senhor me mostra você entrando dentro da sala de um homem, de uma pessoa importante. Na cidade em que você mora, Deus me mostra você entrando dentro da sala de uma pessoa importante que vai te convocar para algo grande. Primeiro Deus manda dizer assim: se prepare, porque o Senhor ele vai fazer você sentar em uma cadeira de destaque financeiro, e o Senhor vai colocar você ao lado de gente grande, porque Deus ele tem compromisso contigo. Deus manda dizer assim: os dias de sofrimento, os dias de escassez acabaram. Você foi chamada para brilhar, você foi chamado para crescer. Deixe salvo, tu vai voltar aqui para agradecer. Eu vou orar por você, aqueles que puderem. Deixa o nome pedido, aquele joinha eu gostei demais, aquele mimo, aquele coraçãozinho. E ore comigo agora, fecha teus olhos, abre o teu coração. Pai, eu uno a minha fé com a fé do teu servo que aqui se encontra. E eu quero declarar hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o milagre vai acontecer. Que a porta vai se abrir, que a bênção vai chegar e que essa pessoa, Senhor, vai alcançar cada bênção. Vai alcançar, Senhor, cada vitória, vai alcançar cada projeto, vai alcançar cada milagre que o Senhor decretou para a vida dele e para a vida dela, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, abraça a tua filha, fortalece, cumpre o teu projeto. Eu entrego cada pedido, cada nome, para que o Senhor possa assumir o controle, tomar posse e assim declarar bênçãos, posse de vitória, dupla honra, e fazer, Senhor, com que a tua filha viva cada projeto decretado, declarado do Senhor para a vida dela, em o nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem projeto grande, eu sei que o Senhor tem projeto lindo, e assim eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba com fé, escute com muita atenção. Deus hoje te escolheu. Mande para mais corações, deixe salvo, ative o sininho e se inscreva, porque hoje o Senhor ele te escolheu, viu, mulher? E ele manda dizer assim: você é uma mulher que tem sido olhada e analisada, e Deus tem visto você, guerreira.
Deus tem olhado você todos os dias e marcado um encontro para dizer assim, que você está sob a supervisão divina de Deus. Você tem sido muito observada, sabia? Escuta com muita atenção, mulher, porque Deus me disse que Samuel, vai entrar uma mulher aqui que tem sido muito observada, que tem sido muito analisada no jeito em que você tem vivido na tua caminhada. E se tem alguém que a vida não tem sido nada fácil, esse alguém é você. Deus falou comigo aqui e disse assim: Samuel, fala para esta mulher que eu sou Deus, que tenho contemplado a vida dela, que tenho analisado cada passo e que tenho estado do lado dela, porque o diabo ele fez de tudo para tentar te derrubar, sabia, filha? Satanás ele fez de tudo para tentar acabar com a tua vida, para tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Mas o Senhor ele é aquele que tem promessa na vida daquele que ele escolhe. Deus é aquele que tem promessa na vida daquele que ele tem projeto. E Deus me disse aqui, filha, se prepara porque Deus vai cumprir 3 promessas na sua vida. Agora, nesses próximos dias, Deus falou comigo e ele disse: se prepara, serva de Deus, porque tem 3 promessas que Deus irá cumprir na tua vida. Agora, nesses próximos dias. E o Senhor manda dizer assim: tu não vai precisar fazer nada, mulher. Tu não vai precisar se preocupar, tu não vai precisar se espernear, tu não vai precisar chorar e se desesperar por causa dos levantes do inimigo, por causa das situações adversas, por causa das perseguições do inferno, porque o Senhor, a mão dele tem estado do teu lado, porque a mão de Deus ela tem estado contigo em todo este processo que tu tem passado, em todo esse processo que tu tem vivido. Deus é aquele que tem projeto para concretizar na sua vida. Porque existem 3 coisas em você que faz com que as pessoas se levantem contra você. Deus falou comigo, ele disse assim: Samuel, tem uma mulher que chegou aqui que tem 3 coisas na vida dela que tem chamado a atenção. E tu sabe, o sinal de que Deus está falando contigo é que muitas das vezes quando você sai na rua, que você vai a um estabelecimento, que você chega em um determinado lugar, você percebe que as pessoas ficam analisando você. As pessoas te olham de cima a baixo. Você nota o jeito como as pessoas te olham. Muitas das vezes tem gente até que muda de lado da calçada. Quando te vê, muda o semblante. Quando te vê, finge que não está nem aí. Mas na verdade está incomodado. Está incomodado com a tua presença, está incomodado com a tua vida. E o Senhor me disse: tem 3 coisas em você que chama muita atenção. Se for mentira, se isso aqui não for com você, se não for verdade, não tem problema não, você pode ignorar. Agora, se Deus está falando contigo, você vai confirmar aqui, digitar em algum lugar aqui: pastor, essa mensagem é para mim, essa pessoa sou eu. Deus está falando comigo, essa mulher sou eu. Porque o Senhor ele tem compromisso com a palavra dele. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Eu estou aqui apenas como mensageiro para entregar o recado, para falar a verdade, para profetizar para aqueles que têm um coração aberto diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não acredita não nisso aqui que eu estou falando. Tem gente que não crê, tem gente que nem se preocupa em ouvir a palavra de Deus, mas hoje papai está dizendo: se prepara para viver o extraordinário, viu, guerreira? Deixa o teu pedido de oração. Ainda nesse vídeo eu estarei fazendo uma oração profética por aqueles que Deus escolheu. Os incrédulos não ouvem, os incrédulos ignoram, fazem como disse a Bíblia: aqueles que desprezam as bênçãos se apartarão. Mas o profeta disse, 2 Crônicas capítulo 20, crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. Quando você crê num profeta, você está crendo na mensagem que Deus enviou. E está dando crédito à palavra do Senhor. E a consequência disso é que a pessoa cresce, é abençoado, prospera. Escute, eu estou falando com alguém que Deus escolheu para viver um grande propósito. Que Deus marcou encontro.
que Deus, ele selecionou a dedo, porque na verdade não era nem para você estar aqui. O inimigo tem projetos e que ele fez de tudo para tentar destruir a tua vida. Tem projetos do diabo que ele fez de tudo para tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Porque a tua vida foi assim. A vida nem sempre foi fácil para você. A vida nem sempre facilitou as coisas para você, porque você é uma pessoa que já enfrentou muitas coisas difíceis, sabe o que é alto e baixo, sabe o que é passar por altos e baixos, mais baixas do que altas, mais baixos do que altos. Você tem enfrentado, sabe o que é solidão, sabe o que é traição. E isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo disse, quando ele escreveu: eu sei ser o que é, eu sei o que é ser honrado, também sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ter fome, também sei o que é ter abundância. Eu sei o que é ter tudo, mas também sei o que é ter nada. Eu sei o que é ter amigo, mas também sei o que é estar em solidão. Eu sei o que é passar por nudez e o que é ter todo tipo de vestimenta do meu lado. Aí ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A tua história faz lembrar do que o apóstolo Paulo lhe disse, que ele já enfrentou e experimentou todos os processos da vida. Mas se tem uma coisa que nada fez com que ele abatesse o coração e abaixasse a cabeça e desanimasse, foi a fé que ele tinha em Deus e a promessa que ele carregava. Deus me disse: Samuel, essa mulher tem uma fé no coração e carrega dentro dela promessas. Tem 3 promessas que Deus manda dizer para você: se prepara, porque os próximos dias Deus dará sinais, os próximos dias Deus confirmará, os próximos dias Deus se revelará para você. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Você crê que Deus ele vai cumprir promessa na tua vida? Você crê que Deus ele vai te abraçar, que Deus ele vai te fortalecer para você viver cada promessa que ele te fez? Para você chegar em cada projeto, em cada propósito que o Senhor determinou para a tua vida? Então confirme, comente aí em algum lugar, você vai encontrar uma aba de comentar, você vai digitar assim: eu creio na promessa de Deus. Clica no joinha, clica no coraçãozinho, que eu quero estar daqui a pouquinho honrando aqueles que Deus escolheu, porque o Senhor te chamou para ser uma bênção nessa terra. O mais interessado que você perda, que você abaixe a cabeça, o mais interessado que você se frustre, que você desanime, é o diabo. O mais interessado que você desista daquilo que Deus projetou é Satanás. O mais interessado que você deixe de lado a promessa de Deus é o inimigo. Mas o Senhor, ele é aquele que tem coisa linda, coisa grande, coisa extraordinária, projetada, preparada, articulada para você. O mais interessado que você viva cada promessa, cada projeto de Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele é o mais interessado que você consiga, que você alcance todos os planos, todos os projetos de Deus. E o Senhor está dizendo hoje: se prepara, porque você vai alcançar. Se prepara, porque o Senhor ele tem olhado para você, ele tem dito assim: você tem chamado a atenção de Deus. Tem 3 coisas em você que hoje não chamam só a atenção das pessoas, mas também chamam a atenção de Deus. Porque isso não vem de você, mulher. Muitas das vezes você até já chegou a falar e dizer assim: como que eu consegui chegar até aqui? Muitas das vezes você até abriu a tua boca para dizer assim: como foi que eu consegui chegar até aqui? E Deus ele está dizendo: é a minha mão, é a minha mão sobre a tua vida, te segurando, te capacitando, te fortalecendo. Que lhe ubicador me as dáguias sai. É a minha mão que tem te capacitado, vice-guerreira.
É a minha mão que tem te segurado com o braço celergue, andarabadaias. Porque quando a gente pensa que está no limite, quando a gente pensa que não vai conseguir, quando a gente pensa que acabou, aí vem Deus, se apresenta e diz: eu sou contigo, eu estou do teu lado, eu sou teu porto seguro. Escuta, o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele vai passar por uma situação que, para muitos, era uma situação que era para desistir. Para muitos era uma situação que não era mais para você acreditar em Deus, acreditar que teria livramento. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo passou por uma situação de injustiça. Pagou por algo que ele não merecia pagar. E vivenciou uma situação injusta em relação ao que fizeram com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele expulsa um demônio de uma mulher, um espírito de adivinhação. E aquele espírito de adivinhação que pousava sobre aquela mulher, todos os dias aquela mulher dizia: lá, é os homens de Deus, servos do Deus vivo, eles estão vindo aqui para espalhar o evangelho. E ela estava fazendo aquilo para chamar a atenção e colocar a visão do povo para cima do apóstolo Paulo e atrapalhar a missão de Cristo. O apóstolo Paulo entendeu como aquilo era um alvo de Satanás para tentar tumultuar e atrapalhar a missão de Cristo. O apóstolo Paulo olha para aquela mulher e ele vê com visão espiritual, com discernimento de espírito. Ele entende que não era a mulher, era o demônio. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, ou melhor, na carta de Gálatas também ele diz que a nossa luta não é contra a carne. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, contra a nossa própria carne. Aí depois ele vai dizer assim, que a luta é espiritual. É contra demônios, principados, dominadores tenebrosos, forças espirituais malignas que habitam nas regiões do mal. Ele vai falar que existe uma força maligna. Quando o apóstolo Paulo ele olha para aquela mulher, ele vê uma força maligna atuando por trás daquela mulher e ele diz: espírito maligno, eu te ordeno, saia dela agora. Rapidamente aquela mulher cai no chão. E quando ela se levanta sem conseguir adivinhar, porque não era ela, era o espírito tomando posse da vida dela. Os homens que utilizavam aquela mulher para ganhar dinheiro por meio da adivinhação ficam furiosos, pegam o apóstolo Paulo, pegam Silas, arrastam eles, castigam, maltratam os homens de Deus e colocam dentro de uma prisão com as mãos e os pés amarrados. Amarram em um tronco, prende dentro de um cárcere, e a Bíblia diz que aquele cárcere era um cárcere interior, inferior, que ficava no subsolo, dentro de um calabouço. Está lá Paulo e Silas acorrentado, pé e mão amarrado, cheio de feridas, com o corpo todo ensanguentado, cheio de marcas, sangue. Sabe o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas e o servo do Senhor ele faz? Sabe o que eles fazem? Talvez você possa até dizer: eles desistiram de servir a Jesus. Eles foram reclamar. Não, eles não fazem o que muitas vezes a gente vai fazer no momento da prova. Porque tem gente que no momento da prova vai reclamar, vai murmurar, vai desistir, vai culpar a Deus, vai perguntar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo outro, vai querer uma resposta, vai dizer: Deus, eu não entendo o porquê disso. Não, o apóstolo Paulo e Silas, eles não fizeram isso, o que muitos fazem no momento da prova. Por mais que eles tinham motivo para reclamar com Deus, eles não foram. Por mais que eles tivessem motivo para desistir, eles não foram. Por mais que eles tivessem motivo para pedir para Deus uma resposta e uma explicação, eles não pediram. A palavra do Senhor diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão. Soltaram-se as cadeias e as correntes de todos se abriram. As portas que estavam trancadas se abriram por causa do terremoto e todos foram soltos. Sabe o que Deus está falando hoje? Muitas das vezes a resposta não está em você ir questionar a Deus. Muitas das vezes a resposta não está em reclamar com Deus. Muitas das vezes a resposta não está em bater boca com Deus, não. Às vezes a resposta vai estar em você dobrar o joelho e dizer assim: Deus, me dá graça. Às vezes a resposta vai estar em você dizer assim: Deus, me ajuda. Às vezes a resposta vai estar em você chegar para Deus e dizer assim: Deus, e agora o que vai ser de mim? Hoje o Senhor está dizendo: adora, pede socorro, clama a Deus. Porque a resposta não está em você desistir, em você questionar ou culpar a Deus, não. Muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecer para Ele revelar a glória dEle. O apóstolo Paulo, ele falou isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, seja na dor, seja no amor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bênção ou seja na tribulação. Tudo contribui. Naquele momento eles pegam o que eles tinham de mais precioso, que era um coração adorador, e eles começam a adorar. A Bíblia diz que eles adoram. Eles não aceitam a situação. Deus está dizendo hoje: adora, vice. Porque enquanto você adora, Deus vai enviar o terremoto. Porque enquanto você adora, Deus vai sacudir os alicerces da tua vida. Porque enquanto você adora, você vai sentir a presença. Porque enquanto você adora, Deus irá se levantar em favor da tua vida. Porque enquanto você adora, você vai ver a mão de Deus atuando. Você vai ver a presença de Deus entrando no cenário. Você vai ver o Senhor tocando na tua estrutura. O Senhor tocando na tua vida. O Senhor tocando na tua base. Tu vai ver Deus entrando no cenário para decretar a tua vitória. Deus está dizendo hoje: adora. Confirme, digita aí, confirma assim: pastor, eu vou adorar. Porque o Senhor vai dizer assim: tem libertação, tem transformação, tem porta aberta, tem corrente quebrada, tem resposta, tem dupla honra no momento da adoração. Deus manda dizer para você: tu vivenciará coisas que você nunca imaginou. Na presença de Deus você vai vivenciar, porque Deus te chamou para adorar. Labadaragasubi calamandarai, rabando rebedergia, labadaragasu rebedegelemedergia andaragasai. Tu vai viver o que você nunca vivenciou na vida. O Senhor manda te dizer hoje. Tu crê? Você acredita, guerreira, que Deus hoje te escolheu para tu chegar em lugares grandes? Você acredita, mulher de Deus, que Deus hoje te escolheu para viver promessas lindas? Você acredita que a mão de Deus hoje se levanta para te tomar desse lugar e te levar para um lugar de conquista e de vitória? Porque hoje a mão de Deus vai te sustentar. Hoje a mão de Deus vai erguer você neste lugar para te dar vitória. Hoje a mão de Deus vai te levantar nessa situação para te dar vitória. Deus manda dizer para você: já deixe salvo,
tu vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo o testemunho, eu vejo o culto de ação de graça. Sabe aquele voto? Sabe aquela promessa que tu fez com Deus? Deus manda dizer assim: prepara-te, porque tu vai cumprir cada voto. Tu vai cumprir cada promessa que tu fez para Deus. E Deus está dizendo assim: é só questão de tempo para tu viver um reboliço na tua vida, para tu viver o renovo de Deus na tua vida, para tu ver o Senhor mostrando para que Ele veio, mostrando o porquê de muitas coisas na tua vida, porque sempre tem uma explicação para tudo. Nem sempre Deus vai te dar uma explicação, mas sempre Deus ele tem uma explicação para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Sempre tem um motivo. Deus manda dizer. Você tem chamado a atenção? Tem 3 coisas em você que Deus mostrou. Primeiro, o brilho de Deus que há em você. Deus disse: Samuel, essa pessoa tem um brilho diferente. Existe um brilho em você que tem chamado a atenção por onde você passa. E esse brilho não vem de você. Porque quem olha para você não vê uma pessoa comum. Quem olha para você vê uma pessoa diferente. E você já ouviu da boca de algumas pessoas alguém dizendo assim: tu é diferente. Tem algo diferente nos teus olhos. E você ainda vai ouvir. Deus disse assim: Samuel, fala para essa pessoa que ela ainda vai ouvir da boca de outra pessoa. Quando alguém chegar para você e dizer assim: tu é diferente. Tem um brilho nos teus olhos, tem algo no teu semblante que transmite luz. A segunda coisa que há em você que chama muita atenção, sabe o que é? É a tua perseverança. É a tua perseverança. Por que perseverança, pastor? Porque o Senhor me mostrou que você é uma pessoa que mesmo diante de tanta peleja, diante de tanta dificuldade, tu nunca deixou de lado esse foco que você tem em continuar insistindo. Correr atrás, tu nunca baixou a cabeça. Por mais que tu tenha chegado no teu limite em determinados momentos em que tu tivesse que dizer, tu tivesse que ser obrigado a dizer assim: eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Mas você é perseverante porque tu nunca desistiu. Mesmo sem força, você se arrastou, correu atrás, lutou pelos objetivos. Deus mostrou aqui uma mulher decidida naquilo que Deus coloca no coração dela e naquilo que muitas vezes você coloca no teu coração, guerreira. Você é uma mulher decidida nos teus planos, nos teus ideais. E a terceira coisa que Deus me mostrou na tua vida, sabe o que é? Escuta, filha. A terceira coisa que Deus mostrou em você, guerreira, que muitas vezes não existe em muita gente, sabe o que é? É a tua fé. Isso eu já falei aqui. Por quê, pastor? Porque a fé, ela é 3 coisas na nossa vida. Ela representa o escudo que nos protege. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Efésios no capítulo 6, quando ele diz assim, que a gente tem que tomar o escudo da fé para enfrentar o dia mal, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as guerras espirituais. A gente tem que tomar o escudo da fé. A fé, ela é combustível. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse: o justo viverá pela fé. Porque a fé é o que mantém a pessoa de pé, mantém ela viva na esperança do projeto de Deus. E a fé é uma terceira coisa. A fé é o que mantém você firme no projeto de Deus. Sabia disso? Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que não vê e o fundamento daquilo que se espera. Deus está dizendo hoje: permanece firme na tua fé. Porque a tua fé, ela chama atenção, ela incomoda. A tua fé não só chama atenção, como ela incomoda muita gente. Deus manda dizer assim: tem gente hoje que nem imagina o tanto de coisa que tu vai viver. Tem gente hoje que nem imagina o tanto de bênção que Deus vai fazer você viver, o tanto de promessa. E eu vou dizer mais uma vez: se prepara, porque vai ser lindo o testemunho.
que você irá contar. Tem 3 promessas que Deus falou para mim que é para confirmar para você, que vai ser agora, nos próximos dias. Deus vai te dar sinais. Primeira promessa, Deus manda dizer que é uma promessa sentimental. Deus manda dizer assim: eu tenho promessa na vida amorosa de alguém que chegou aqui. Restauração, transformação, quebra de maldição. O Senhor me disse que o inimigo lutou para desestabilizar e Deus hoje está quebrando o vínculo satânico que tentou desestruturar a tua vida. Porque Deus te chamou para ser feliz, para ser completa. O Senhor manda dizer para você hoje: se prepara. Porque hoje Deus se levanta na tua vida e Ele manda dizer assim: eu vou cumprir uma promessa. Na tua vida, eu vejo você conquistando as bênçãos de Deus para dentro da tua casa, para a tua família, se manda dizer o Senhor. Segunda promessa que Deus manda dizer para você, que Deus Ele vai fazer questão em concretizar. Que Deus vai fazer questão em realizar na tua vida. Labadaragassore bendereg assai. É uma promessa familiar. Tem alguém da tua família que tu colocou na mão de Deus e tu disse assim: Deus transforma, liberta, salva. Porque o diabo já tentou ceifar, já ameaçou, e muitas das vezes Deus até já deu de livramento. E Deus tem visto a preocupação no teu coração, e o Senhor manda dizer assim: não se preocupa, porque está na minha mão. Não se preocupa, porque estou cuidando, estou guardando, estou protegendo, estou velando. Por esta vida está no meu controle, está na minha mão. Eu sei o que é melhor. Eu sei o que eu tenho preparado, eu sei o que eu tenho projetado para esta vida. Assim manda te dizer o Senhor teu Deus para a tua vida. Deus, Ele está no controle, guardando e protegendo. Deus manda dizer assim: vai ser ter testemunho lindo. Porque eu vejo Deus libertando, tirando do coração aquilo que prende essa pessoa. E a terceira promessa é financeira. Eu vejo uma liberação de Deus para a tua vida. Eu vejo você vivendo uma surpresa. Porque o Senhor me disse: eu vou visitar a tua vida financeira, e você vai ver as portas se abrindo, a situação mudando. E o Senhor, Ele vai transformar a tua vida da água para o vinho. Se prepara para cumprir o voto que tu fez para Deus e viver a promessa que o Senhor Ele te fez. Porque eu vejo você muito feliz. Eu vejo você muito alegre, vivendo cada decreto de Deus para essa tua vida. Porque Deus não vai deixar não, viu? Você nessa situação, jogada, desamparada e solitária, sem resposta, sem a providência devida da parte de Deus. Eu quero orar por você agora. Se você puder, já abre o teu coração. Aqueles que não colocaram o nome, coloca o pedido aqui do lado. Deixa o teu pedido de oração, coloca o nome, o projeto que você quiser, apresente, que eu estarei colocando agora no joelho. Eu estarei clamando agora e apresentando a sua vida diante de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela diz que tudo é possível para aquele que crê. Aqueles que não clicaram ainda, clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais. Abra o seu coração, una sua fé com a minha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus de maravilha, Deus de bênção, Deus de vitória. Eu quero te pedir agora, Senhor, encarecidamente, Deus, toca neste coração, Deus. Toca nessa vida aqui que se encontra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus, abençoa, Senhor, este homem. Abençoa essa mulher, Senhor, que chegou aqui, Deus, clamando, pedindo por uma resposta, Senhor, suplicando pela tua promessa, Pai. Essa pessoa que chegou aqui apresentando um ente querido, um parente, um amigo, Deus, que o Senhor possa pegar, assumir o controle, tomar em tuas mãos, Pai, pois eu não sei a necessidade desse homem. Eu não sei, Senhor, a necessidade dessa mulher, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de todos os planos, o Senhor sabe de todos os projetos, o Senhor sabe, Senhor, o que é melhor para essa pessoa. Eu coloco cada projeto, cada nome, cada pedido em tuas mãos, crendo que o Senhor vai responder. Vai derramar, meu Deus, milagre, vai cumprir promessa, vai assim, Senhor, abençoar, abrir porta, quebrar correntes e proteger. Assim eu declaro, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a dessa pessoa, já profetizando bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas para a glória de Deus. Cura, liberta, abençoa, abre porta e fortalece para a glória do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
receba no teu coração. Manda essa mensagem para mais corações. Tem mais alguém precisando ouvir esse recado hoje. Deixe salvo, porque grande vai ser a surpresa de Deus e o testemunho que você vai contar. Tome posse. Se prepare para viver a nova fase que Deus preparou. Uma nova história de alegria e de dupla honra para você. Deixa aquele joinha, aquele mimo. Deixe salvo. Ative o sininho e se inscreva. Que Deus ele abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.